Olá, crianças! Então vamos dar início à nossa aula de língua portuguesa, tá? Procure aquele cantinho reservado, silencioso, aconchegante e leve todo o seu material, tá? Livro, borracha, lápis, o caderno para fazer qualquer anotação que se faça necessário, fone de ouvido, carregador e vamos começar a correção das atividades que vocês fizeram, tá? Essa atividade é de um conteúdo ortográfico, trata-se da acentuação de palavras paroxítonas 2, né? A acentuação de palavras paroxítonas 1, nós já estudamos lá na página 40, né? Página 40, a gente viu que as paroxítonas que terminam em us, que terminam em i, is, que terminam em ditongo, seguido ou não de s. Essas paroxítonas, elas devem ser acentuadas graficamente, certo? Aqui nós já vimos que as paroxítonas que terminam em ão, ãos, ans, uns, as paroxítonas que terminam em L ou N, que terminam em R, X ou PS, essas paroxítonas também são acentuadas, certo, crianças? Então, vocês começaram lendo esse texto. Eu sei que você não vê, mas eu estou aí sim. Não estou visível, mas estou presente. Uma presença, digamos assim, virtual, que a gente pode ver ou adivinhar com os olhos da mente. Estou na barriga da minha mãe, que está grávida. Gestante com livro é o título que o artista deu ao quadro. Tá? Então, esse texto aqui você leu e o que é que pediu aí para você fazer? Primeiramente, nessa primeira questão, você tem aí duas questões, duas perguntinhas aí. A primeira, aliás, só na letra A, que é uma perguntinha oral, né? Porque o texto diz que se trata de uma presença virtual, né? Então, o que você responderia a essa pergunta? Você pensou sobre isso? Por que o texto diz que se trata de uma presença virtual? Uma presença, digamos assim, virtual, que a gente pode ver ou adivinhar com os olhos da mente, né? Na presença, quando ele fala aqui de virtual, olha, o que é virtual é aquilo de fato que não é real ali, que você não está conseguindo ver com seus olhos físicos, não é isso? Então, por isso que ele diz que é uma presença que é virtual. Por quê? Ele não pode ver com os olhos, mas ele pode ver com os olhos físicos, que ele não pode, mas com os olhos da mente, como que ele imagina, né? Então, por isso que ele diz que se trata de uma presença virtual. Na letra B, pede para você sublinhar as palavras do texto que são acentuadas. Então, elas estão aqui, tá? Observe aí no seu material se você sublinhou corretamente, né? As que são acentuadas, ó. Você, vê, aí, visível, está, grávida, é e título. São as palavras acentuadas graficamente. Qual das palavras que você sublinhou, dessas palavras que são acentuadas graficamente, qual delas que é paroxítona, que a sílaba tônica é a penúltima? É a palavra visível. Visível, a sílaba tônica é a penúltima, zi. Depois pediu para você ler estas palavras que estão aqui, olha. Essas palavras. Então, órfão, fórum, hífen, açúcar, amigável, álbuns, tríceps, ímãs, legível, órgãos, látex, zíper, álbum e pólen. Depois pediu para você fazer o quê? Organizar essas palavras na tabela. Você percebeu que aqui todas essas palavras, elas são acentuadas graficamente. E todas elas são paroxítonas. Olha aqui, olha.
Leia em voz alta estas palavras paroxítonas acentuadas. Todas elas são paroxítonas acentuadas graficamente. Então, nós temos aqui, para organizar na tabela, nós temos que observar o quê? A terminação destas palavras. Então, aqui, nessa primeira coluna, as paroxítonas que terminam em ão, ãos, ou an, ans, órfão, ímãs e órgãos. E as paroxítonas que terminam em ou uns, fórum, álbuns, álbum. Paroxítonas terminadas em L ou N, amigável, pólen, hífen, legível. E as paroxítonas terminadas em R, X ou PS, látex, tríceps, zíper e açúcar. Tá? Então, continuando, vamos lá para a próxima página. Então, deixa a tia ampliar. E aí, vamos dar continuidade à nossa correção. Na letra B, pede: complete a regra abaixo de acordo com a tabela que você preencheu. Você percebeu que você organizou as palavras de acordo com a terminação. E todas elas são acentuadas graficamente, são paroxítonas. Então, a regrinha aqui: são acentuadas as paroxítonas terminadas em ão, ãos, an ou ans, uns, L, N, R, X ou PS. Esta é a regra. Se a palavra é paroxítona e tem uma dessas terminações, então ela deve ser acentuada graficamente na penúltima sílaba. Leia em voz alta mais estas palavras paroxítonas acentuadas: pônei, jóquei, répteis, amáveis, têxteis. Agora complete mais esta regra de acentuação. Todas elas são paroxítonas acentuadas graficamente. Olha a terminação aqui, ó. São acentuadas as paroxítonas terminadas em ei ou eis. Se a terminação também for ei ou eis e a palavra for paroxítona, a sílaba tônica for a penúltima, então deve ser acentuada graficamente. A quarta questão: separe as palavras com barras e escreva-as corretamente. Então, colocando as barras aqui para separar as palavras, né? Nós temos comestível, consumível, amigável, combustível, horrível, inatingível, imperdível, flexível, impossível, terrível, invisível, sensível, irresistível, bebível e indescritível. Você viu que todas elas, olha, são acentuadas graficamente na penúltima sílaba, certo? São paroxítonas que terminam em L. Todas elas são acentuadas graficamente. Você acentuou essas palavras? Todas elas. Por quê? Sim, porque todas as palavras são paroxítonas terminadas em L e por isso têm de ser acentuadas. Todas as palavras que terminam em L, sendo paroxítona, é acentuada graficamente. Os nomes destas pedras são palavras paroxítonas, acentue-as. Tá aqui, topázio imperial, acentuado aqui no pá, o A. Topázio. Lápis lazuli, tem o acento no A de lápis e no U de lazuli. Âmbar é acentuado aqui no A. Água marinha, o A é acentuado. Ônix, o O é acentuado. São paroxítonas, certo? Observe aqui a terminação. Ó. Topázio, uma paroxítona terminada em ditongo. Lápis, paroxítona terminada em is. Lazuli, uma paroxítona terminada em i. Âmbar, uma paroxítona terminada em r. Água, uma paroxítona terminada em ditongo. Ônix, uma paroxítona terminada em x.
Então, veja que todas elas se enquadram nas regras que nós já estudamos, certo? Então, continuando, vamos aqui à próxima questão. Nós temos aqui, olha, um diagrama que pede para você completar. Então, ele te dá aí as orientações. O 1, uma paroxítona terminada em us. É uma planta de regiões quentes que contém água, né? É o cactus. Tá aqui. O 2, paroxítona terminada em ão. Ato de abençoar. Bênção. Paroxítona terminada em L, que merece confiança, é confiável. O 4, paroxítona terminada em is, a pele do rosto. A pele do rosto é cutis. Paroxítona terminada em ditongo, remédio para os olhos, é o colírio. Paroxítona terminada em x, ave mitológica que renasce das cinzas, fênix. Paroxítona terminada em R, blusa de lã, é um suéter. 8. Paroxítona terminada em N, sinônimo de paraíso, é o Éden. E o 9, paroxítona terminada em PS, instrumento cirúrgico que parece uma pinça, é o fórceps. E a 10ª, que já está aí, que é a paroxítona terminada em 1, sinônimo de soro, é o serum. Então, agora pediu para você escolher uma dessas palavras que foram usadas aqui para completar o diagrama e escrever uma frase, tá? Aí é a seu critério, tá? Depois você tem aí, né, para completar as palavras com L ou com e está pedindo aí, não confunda. Animal é com L, termina. Barril com L, mas psil é com U. Chapéu é com U. Bacalhau também é com U. Real com L, sarau com U e gol com L. Tá? Então, não confunda. Toda atenção e na dúvida quanto à escrita, você já sabe, recorra ao dicionário, certo? Você também, olha, ficou com uma outra atividadezinha, que foi essa aqui de memória visual, que está aí nas páginas 54, 55. Tá? Então, vamos aqui ampliar. Então, o que foi pedido aí? Escolhendo fotos para um catálogo. Gilberto está organizando uma amostra fotográfica. Vamos ajudá-lo? Escreva o nome das figuras e sublinhe a sílaba tônica. Acentue as palavras sempre que necessário. Circule as paroxítonas acentuadas e pinte as taxinhas das fotos que apresentam palavras paroxítonas. Então, todas as que são as palavras que são paroxítonas, pediu aí para pintar as taxinhas, não é isso? Das palavras paroxítonas. Para circular as paroxítonas acentuadas, para sublinhar a sílaba tônica, certo? Então, aqui, caracol, sílaba tônica, col, a última. Então, é uma palavra oxítona. Por isso, não foi sublinhada e nem pintada a taxinha. Zíper é uma palavra paroxítona. Olha aqui a sílaba tônica, zi. Por isso, ela está circulada e foi pintada a taxinha. Por quê? Porque é uma paroxítona e é acentuada graficamente, né? Circulou porque ela é acentuada graficamente. Pintou a taxinha por ser paroxítona. Óculos, a sílaba tônica é O. Não foi circulada, não foi pintada a taxinha porque é uma palavra proparoxítona. Sofá, sílaba tônica Fá, uma palavra oxítona. Relógio é uma paroxítona, né? Por isso que está aqui pintada a taxinha, ó. A sílaba tônica é o Ló,
é acentuada graficamente porque termina em ditongo e por isso ela foi circulada. Raquete é uma paroxítona, mas ela não é acentuada graficamente. Então a sílaba tônica está aqui destacada e a taxinha também foi pintada, por ser uma palavra paroxítona. Janela, sílaba tônica né, então também é paroxítona. Biquíni, também é uma paroxítona, e nesse caso é uma paroxítona acentuada graficamente. Por quê? Porque ela termina em i. Por isso está aqui o que, sílaba tônica, está circulada por ser acentuada graficamente, foi pintada a taxinha por ser uma palavra paroxítona. E aí, na página seguinte, temos bolsa é uma paroxítona, mas não é acentuada graficamente. Tênis é uma paroxítona acentuada graficamente, tá? Flor é uma monossílabo tônico. Peão é uma oxítona, a sílaba tônica é ão. Estrela, a sílaba tônica é tre, então ela é paroxítona, mas não é acentuada graficamente. Túnel é uma paroxítona acentuada graficamente, porque ela termina em L, né? Paroxítona terminada em L, por isso está aqui, ó. Tu, sílaba tônica, circulada, taxinha pintada. Aquário, uma paroxítona terminada em ditongo, por isso é acentuada graficamente. Órgão, paroxítona terminada em ditongo também, por isso é acentuada graficamente. Semáforo, a sílaba tônica é a antepenúltima, é uma proparoxítona. Uva, paroxítona, a sílaba tônica é u, paroxítona, mas não é acentuada graficamente. Régua é uma paroxítona terminada em ditongo, por isso é acentuada graficamente. Álbum é uma paroxítona terminada em é acentuada graficamente. Imã, uma paroxítona terminada em an, então é acentuada graficamente. E jockey é uma paroxítona terminada em ditongo, por isso é acentuada graficamente, certo? Então, assim, nós terminamos a correção das nossas atividades, certo? Então, até a próxima. Beijos!